vai ser com o fisioterapeuta Diego Fred, e ele é fisioterapeuta da Yasmin há mais ou menos uns 7 anos. Ele é diretor da empresa Avanfisio, né? E ele é formado tem formação em TheraSuite, Bobat, vários cursos, né, que ajudam a reabilitação neurofuncional das nossas crianças. Eu vou deixar o Diego se apresentar para vocês conhecerem também ele. Olá, pessoal, tudo bem? Como a Vivi já falou, meu nome é Diego Fred, tá? Eu atuo com neuropediatria, atendo crianças de 0 a 15 anos. Tenho uma formação bastante vasta, assim, com recursos terapêuticos para tratar crianças, né? Como ela falou, eu tenho formação do Bobat, tenho várias formações de terapias intensivas, TheraSuite, Pediatute, MetroTrain, todas as ferramentas estão voltadas para a criança. E uma ferramenta também que eu estou formado, que é o método RTA. Não sei se vocês conhecem. Eu lanço mão muito nos atendimentos da Yasmin. É um prazer em fazer parte, é uma honra estar aqui sábado à tarde com vocês. Espero poder responder as perguntas de forma bem coerente, tá? Estou aberto às perguntas. Viviane. Oi, Deise. Desculpa, eu vou só dar uma dicasinha para quem está assistindo essa live pelo celular. Se você quiser deixar a câmera do Diego, quando ele estiver falando como principal, é só você clicar no Diego aí no perfil dele, vai ficar um pino pequenininho, aí vai ficar sempre em evidência onde estiver marcado o participante da live. Aí acho que facilita quem tá, porque no computador fica várias telas que dá para ver, mas o celular fica uma telinha menor, então para facilitar a visualização, é só você clicar na tela do Diego, que aí vai ficar fixada nele. Ou se você quiser ir trocando, aí conforme você marcar, tá bom? Tudo bem. Diego, então vamos começar. Muitas crianças recebem o diagnóstico de síndrome de Rett, umas mais cedo, outras mais tardes, e a dúvida é qual? Tanto recebendo o diagnóstico cedo, quanto recebendo o diagnóstico tarde, qual a conduta que você acha que a gente deve seguir com relação à reabilitação? Então, vou até aproveitar um pouco o gancho que a Isis comentou sobre das famílias acharem algum caminho. A gente também, como terapeuta, que já tem uma década que eu sou formado, ficava muito perdido para achar qual o melhor recurso para as nossas crianças, né? Assim, hoje em dia a gente tem vários testes, tem o GM, não sei se vocês conhecem, que é o General Movement, que consegue avaliar a criança intraútero. Então, se a criança vai ter algum distúrbio comportamental ou motor, você já consegue avaliar e levantar uma bandeira vermelha aí. A sua pergunta é muito vasta, porque assim, quando a gente traz uma criança para uma avaliação fisioterapêutica, na verdade eu faço a triagem de todas as crianças da clínica, então eu tenho que estar olhando para essa criança de forma mais global, tá? No seu aspecto não somente motor, mas também emocional, psicológico, ver as questões familiares, tudo que envolve a criança para poder direcionar para a equipe multidisciplinar, tá? Então, assim, se você perguntar assim, Diego, qual o objetivo terapêutico para a criança? A gente tem lá, se você botar na literatura, qual o objetivo da fisioterapia? Eu até anotei aqui porque é genérico. Manter e aumentar a habilidade motora, desenvolver ou manter a habilidade de transição, prevenir ou reduzir deformidades, aliviar o desconforto e irritabilidade, melhorar a independência. Mas o momento certo, na verdade, a intervenção mais correta, a gente tem que avaliar, porque tem que ser muito individual. Por mais que tenha um diagnóstico como a variabilidade de comorbidade ou de necessidade ou deficiência ou falha é muito vasta, tem que ser muito específico cada criança. Entendi. E às vezes a gente até fica debatendo sobre fisioterapia neurofuncional e fisioterapia motora, porque tem vai de terapeuta para terapeuta. Tem terapeuta que diz que é a mesma coisa, tem terapeuta que diz que nossas meninas Retts, a fisioterapia que elas devem fazer é a neurofuncional ou neuropsicomotora.
Existe diferença entre neurofuncional e motora? Então, como esse é um tópico que também eu tinha dúvida como fisioterapeuta, eu fui procurar. Então, assim, não tem nada que determina a fisioterapia motora ou fisioterapia neuromotora. Existe o fisioterapeuta que vai tratar de questões neurológicas, que vai trabalhar com neuroreabilitação. Isso são nomenclaturas que, na verdade, é assim. Eu sempre gosto de correlacionar a fisioterapia com o mecânico. O mecânico, na verdade, ele vai ter uma gama de ferramentas para atuar. O fisioterapeuta, que trabalha com reabilitação neurológica, ele precisa ter uma gama de ferramentas para poder atuar e intervir na criança. Isso é questão de nomenclatura mesmo. Quando a gente se refere à fisioterapia motora, isso está mais ligado às questões estruturais. A questão de encurtamentos, contratura, baixa ativação muscular. Mas quando a gente pensa numa criança que tem um diagnóstico ligado ao sistema nervoso central, a gente faz mais a menção para estimulação neuromotora. Tá. Mas, sinceramente, não tem diferença, é só questão de nomenclatura. O que a gente tem que avaliar no profissional é se ele tem a formação para poder reabilitar questões e resolver problemáticas neurológicas. Entendi. E não só a Yasmin, mas como outras crianças. Como a gente sabe que existe vários tipos de vários métodos, né, de fisioterapia, tanto Bobat, TheraSuite, Trainee, MEDEC, existe algum deles que é mais recomendado para a criança RET, ou isso é só avaliando mesmo a criança, vendo no caso, o terapeuta que vai avaliar qual método que é melhor para a criança? Então, Viana, eu vou falar com base na minha experiência, tá? Quando eu trago a criança para o tratamento, eu vou estar escolhendo qual metodologia está usando. Eu tenho a formação completa do Bobat, vários cursos avançados, mas assim, uma metodologia ela tem que olhar a criança como um todo, não olhar só a questão de um pé torto ou uma coluna desalinhada, ela precisa ver todos os fatores que envolvem a criança, tá? Que ela possa fazer uma linkagem, não somente na verdade, ela precisa fazer uma linkagem com os outros profissionais, com as outras áreas, para a gente poder atingir a real necessidade da criança, porque uma criança com síndrome de Rett não é só uma coluna, não é só um quadril, não é só um joelho, tem as questões emocionais, tem as questões sensoriais, tem as questões psicológicas, que envolve tudo aí no desenvolvimento dela. Então, assim, se eu estou tratando uma criança, qual método você está envolvendo? Estou fazendo uma fisioterapia de reabilitação neurológica. E aí eu lanço mão do que eu necessitar. Se eu tiver que lançar o olhar voltado para o Bobat, que vai ser através da facilitação, na verdade, assim, o Bobat ele vai pegar, vai avaliar, vai planejar e vai trazer soluções para aquelas demandas daquela criança individual. Tá? Eu vou criar toda uma abordagem sobre essa. Mas nada me impede de eu ter que lançar a mão de outra ferramenta ali para agregar e aí a gente conseguir corrigir uma falha para poder estar estimulando essa criança. Tá. Eu acho que a Isis quer falar alguma coisa. Isis, tem que ativar o seu telefone, seu microfone. Diego, você falou que tem um exame intrauterino. Isso. Eu não conheço esse exame, e esse exame é feito normalmente ou só quando se desconfia de alguma coisa, ou faz parte do protocolo, porque para mim é totalmente novo, eu nunca ouvi falar nisso. Então, foi uma médica austríaca, ela foi até em São Paulo, eu fiz a formação do básico avançado desse teste, ela avalia os movimentos da criança. Tem alguns médicos que podem, através do ultrassom, já ver um feto muito agitado, muito incoordenado, mas a avaliação ela consegue ser realmente realizada logo assim que a criança nasce, avaliando os movimentos primários da criança. Então, os FICTs são um nome específico. Writings, que compreende começa a partir de 4 meses de idade, a gente já consegue avaliar a criança e ver que ela tem algum comprometimento motor, né, neurológico, tanto voltado para o motor quanto para o intelectual. Então, não é intrauterino? Também tem. Você consegue, através do ultrassom, avaliar a criança. Tá, mas isso é de praxe hoje em dia ou só se existe uma desconfiança? Ou... Não, então, infelizmente, é um conhecimento ainda muito restrito. Há grupos pequenos vão fazendo a formação, mas assim,
O médico que já tem a formação já vai ficar atento, através de movimento, através do ultrassom. Se você vê um feto muito parado, e aí você já vai levantar uma bandeira. Assim que nasce, você já começa a acompanhar isso aí para poder já começar a estimulação precoce. Entendi. Isso já pode, no Brasil, você já tem condição de fazer isso? Já tem grupo já, voltado em neuropediatria, que já faz esse tipo de avaliação. Tá legal. Obrigada, Diego. Infelizmente, as crianças acabam chegando mais tarde. Teve até uma pergunta de uma família essa semana perguntando qual o momento certo de iniciar a fisioterapia. Eu acho que através de uma avaliação dessa, que você pega um recém-nato, uma criança de 4 meses, faz uma avaliação dessa e consegue ver algum desvio do movimento e já é direcionado para a reabilitação precoce, você acaba atingindo uma parte do desenvolvimento muito importante, que é o podamento neural. Que aquele movimento que o bebê faz, ele está se reorganizando neurologicamente para poder desenvolver. E muitas das nossas crianças não passam por essa etapa, permanecem com conexões neurológicas de forma... Não faz o podamento da árvore dendrítica. E aí, com isso, cria padrões neurológicos patológicos. Vivi, está fechado o microfone. Diego, as meninas que têm marcha preservada, elas têm necessidade de continuar de continuar não, né? No caso, de fazer uma fisioterapia? Então, eu vou ter que repetir de novo, que eu já foi dito várias vezes, a gente vai precisar pegar a criança, o indivíduo, de forma individual para estar avaliando. Mas já se sabe o quê? Uma criança que apresenta por mais que ela deambule, precisa passar uma avaliação mais específica, porque a gente vai precisar avaliar o tônus, vamos precisar avaliar a amplitude do movimento, vamos precisar avaliar a questão da simetria. Então, assim, não é só simplesmente falar que essa criança anda, que ela precisa estar inserida num programa de ação. Porque, assim, a gente sabe que o RET ela tem estágios, né? Aquele primeiro estágio que a criança vai desenvolvendo muito bem, depois vem um segundo estágio que essa criança ela acaba tendo perdas motoras mesmo, e a gente vai estar agindo em todas as etapas, né? E a gente sabe que muitas famílias ela vem no fluxo e intensidade alta de intervenção, e aí chega a um período de estagnação, né, por conta mesmo da síndrome, que aí pode ser por desmotivação da família, ou falta de orientação mesmo profissional, que essa família acaba diminuindo o fluxo de terapia. E aí sim que se instala as comorbidades. Por quê? A criança que vai ficando mais velha, ela acaba tendo perda muscular, atrofia muscular, o tônus acaba aumentando, e aí vem as comorbidades, como as escolioses, as luxações de quadris, a deformidade de tornozelo, que no quarto estágio a gente já vê crianças que deambulavam no início e no final não conseguem mais deambular por conta dessas deformidades. Entendi. Tem uma mãezinha aqui que está perguntando, até uma questão que a gente estava conversando sobre essa semana. Se a criança com RET é indicada a fazer o TheraSuite e quantas vezes ao ano? Ou se pode fazer sempre? A gente estava até comentando sobre isso essa semana. Então, cada técnica tem um protocolo fixo, né? Porque a partir daí a gente vai direcionar de forma individualizada. O protocolo do TheraSuite, ele diz o seguinte: você pode realizar de 4 a 5 ao ano, com um intervalo de 2 a 3 meses, dependendo de cada indivíduo. Tá? Tem, por exemplo, vai depender de vários fatores que vai determinar se a criança voltar para o programa de fortalecimento muscular ou não. A nutrição, a questão da própria escoliose ou a qualidade do quadril. Mas, assim, o programa ela tem a compreensão de 4 a 5 semanas, mas depende muito da criança, do protocolo. Então, assim, a gente sempre pede um intervalo ou outro, porque entre os intervalos tem a manutenção. Tá. E o que mais nos preocupa hoje também, com relação às nossas meninas, é a escoliose, né? Além do RTA, que também ajuda na prevenção, não na prevenção, mas ajuda ela não regride nem progride, ela ajuda a estagnar. Existe outro tipo de tratamento que pode evitar ou dar uma estagnada na escoliose, além de
um colete para poder ficar uma boa postura, uma cadeira de rodas adaptada para quem precisa de uma cadeira. Viviane, antes de eu vou responder linkando ainda a pergunta do TheraSut, tá? Ah, tá, assim, tá. Não somente o TheraSut, mas qualquer programa de fortalecimento muscular intensivo que faz uso de SUT, de veste, ele tem o objetivo de trabalhar na prevenção, manutenção e nos ganhos de habilidades funcionais. Por exemplo, um SUT, por que a gente utilizar um exoesqueleto, né, um SUT, uma veste? Porque a gente, através da roupa, né, dos elásticos, a gente consegue simular essa musculatura, corrigindo padrões patológicos e dando possibilidade das crianças se movimentar de forma correta. Essa movimentação, a criança fazendo com alinhamento biomecânico de forma correta, recebe as informações de forma correta. E aí consegue ter uma resposta, uma adequação neurológica. E, através disso, a gente trabalha força muscular que vai estar estabilizando uma estrutura. Tá? Isso, assim, é um recurso que vai trabalhar na prevenção, manutenção da habilidade motora. Aí, como você falou, toda a questão da... Você pode repetir a pergunta? Eu perguntei quais os métodos, além do RTA, que ajuda a prevenir, que ajuda tanto a prevenir quanto estagnar a escoliose, se existe algum outro tipo de terapia que pode ajudar a prevenir, né? Sem ser o RTA. Então, o RTA é uma das ferramentas que eu uso bastante, porque associado à questão a questão também da respiração, né, que ela faz aquela hipersufação, ali aprisionamento de ar, mas assim, a gente precisa avaliar o que está levando o desenvolvimento dessa escoliose. Por exemplo, uma criança que não tem uma boa mobília em casa, uma boa cadeira postural, pode ser o agente causador dessa escoliose. A questão sensorial, sabemos que muitas crianças com RET têm a questão espacial, não tem noção de profundidade, e até mesmo a questão sensorial, perceber o próprio corpo no espaço. Isso pode trazer algumas alterações que podem vir a facilitar o desenvolvimento de uma escoliose. Na verdade, primeiramente, a gente tem que avaliar e ver a causa dessa escoliose. Tá? Mas a prevenção vai ser sempre o quê? Tentar levar essa criança para a linha média, sensorialmente, organizar os equilíbrios e criar condições que a gente possa estabilizar esse tronco, essa coluna vertebral. E aí a gente vai usar a ferramenta que está mais viável para cada indivíduo. Se vai ser através do TheraSut, se vai ser através do RTA, se vai ser eletroestimulação, como eu uso muito na Yasmin, a plataforma vibratória Galileu, que eu uso bastante, tem muita comprovação científica sobre isso, e por aí vai. A própria hipoterapia, né, a ecoterapia, a hidroterapia, isso tudo está linkado na prevenção. O que a gente precisa, na verdade, é reconhecer a causa, que é muito difícil, porque a gente não tem trabalhos que vai falar a principal causa que está acontecendo, a gente tem hipóteses do que possa vir estar acontecendo, mas a gente tem muitas intervenções. Eu acabei de ler um artigo que é do Lawton e Sky, depois até compartilho com vocês, se vocês quiserem, que vem falando de terapias posturais, que só troca o posicionamento da criança e tenta receber estímulo somente de um lado, a própria questão sensorial e também de fortalecimento e manipulações. Eu, hoje, sou aluno de osteopatia. Tá? É uma outra formação que a gente faz depois da fisioterapia. Isso tudo para tratar nossas crianças que desenvolvem escoliose, não somente RET. Porque a nossa formação para a neuropediatria não dá essa bagagem tão a fundo para prevenir as questões ortopédicas. Então, eu estou fazendo várias outras formações para a gente atingir as causas do desenvolvimento da escoliose. Entendi. E como você falou também da questão sensorial, já aproveitando, você acha que uma criança que está no mundo terapêutico, é necessário entrar com o tratamento sensorial também? Com a intervenção sensorial? Eu acredito que a gente precisa não só, através de uma avaliação prévia, tá? Eu acredito que a gente precisa sim entrar com uma intervenção sensorial. Não é o fisioterapeuta que vai trabalhar as demandas sensoriais, vão ser a terapeuta ocupacional, é um profissional certificado para poder estar trabalhando essas demandas, mas o fisioterapeuta tem que estar atento para poder identificar e estar encaminhando para a terapia ocupacional.
tá? Mas acredito sim que a parte sensorial esteja vinculada muito com a criança da Rett e também na possibilidade do desenvolvimento de escoliose. Entendi. E muitas mães também ficam com receio de quando é a hora da criança usar uma cadeira de roda. Eu acho que isso é um pesadelo para todas nós, né? A gente nunca quer, a gente não quer aceitar ver um dos nossos filhos em cima de uma cadeira de roda. Você acha que é necessário? Qual a hora necessária? Qual é o exato momento, né, certo, para a criança poder usar a cadeira de roda? Então, vai depender de cada indivíduo. Essa pergunta é muito boa, porque eu não entendo porque as pessoas têm tanto pavor da cadeira de roda. A cadeira de roda não vai determinar que uma criança vai ser cadeirante. Na verdade, o que a gente precisa pregonizar para ter qualidade de vida? Qualidade postural se a criança vai andar grandes distâncias, longas distâncias, e não tem condições físicas para poder se deslocar a grande distância, ela precisa de um equipamento de locomoção que possa manter o alinhamento, tá? Possibilitar que ela interaja com o mundo de forma mais adequada, porque se ela receber os estímulos, lá, por exemplo, você sai com a sua filha, começa a andar pelo shopping, até eu andando com mulher canso, porque mulher quer olhar todas as vitrines, uma criança não vai cansar? E aí, qual a possibilidade dessa criança participar junto com a família de um passeio no shopping, se ela não consegue deambular isso tudo? É uma cadeira de roda. E aí a gente vai fazer a indicação de uma cadeira de roda somente para locomoção naquele espaço que ela não consegue estar andando. Mas estar numa cadeira de roda não vai determinar se essa criança vai virar cadeirante ou não. O que vai determinar que essa criança vai se tornar cadeirante são as comorbidades ortopédicas que podem vir se instalar. Por exemplo, se uma criança tiver, vou dar um exemplo assim, grosseiro, tá? Tiver sentindo dor no quadril, ela vai fazer uma adaptação para poder não sentir dor. Então, ela vai inclinar a pelve. Um exemplo, tá? Grosso modo, eu estou criando essa criança. Está sentindo dor no quadril, ela vai fazer uma adaptação do quadril, vai levar a pelve, que vai contrair esse músculo da frente, os abdominais e ilioipsoas, e vai contrair o quadrado lombar de um lado só. Vai ser mecanismo de proteção. E com isso, ela vai adotar uma postura contra a dor, né, antálgica, e aí ela vai ter que se adaptar. Como ela inclinou, a cabeça vai inclinar também. Ela vai precisar usar o sistema sensorial para enxergar o mundo. O que ela vai fazer? Vai adaptar a cabeça. Com isso, ela vai ter uma curvatura em S. E se ela usar essa postura ao longo da vida dela de forma repetitiva, aí a gente instala uma escoliose. Agora, se eu pego essa criança, olho lá, pé a 90, joelho a 90, quadril a 90, assento adaptado bonitinho, confortável, o apoio de tronco, se essa criança precisar, se não precisando, a gente só usa um cinto pélvico para manter esse quadril a 90, ela vai estar interagindo com a família, ela vai estar se deslocando de forma adequada e ainda vai estar aprendendo. Para a parte cognitiva dela, emocional, psicológica, vai ser excelente. Então, assim, eu acho que a cadeira de roda não deve ser um enigma para as pessoas. Eu recomendo sempre, assim que chegou uma criança pequenininha, de 1 ano, no colo, com a cabeça enfiada no sovaco de uma mãe lá, que está mal posturada, não está interagindo com o mundo, eu vou indicar um carrinho bem adaptado para essa criança estar bem alinhada na postura sentada para locomoção. Isso não vai determinar se ela vai virar cadeirante ou não. Tá. Já aproveitando da cadeira de roda, você acha que é necessário o uso de parapódium, crianças que têm a marcha não preservada? Você acha que é necessário o uso de um andador? Então, eu acho assim, o ser humano ele é programado geneticamente para viver contra a gravidade. Se você não fica em pé contra a gravidade, você vai precisar de dispositivos para se manter de forma alinhada contra a gravidade, tá? Então, assim, se você pega uma criança que anda, mas está andando com uma rotação interna de quadril, o joelhinho tocando um no outro, o que a gente tem que fazer? Usar uma hóstia para alinhar a base de suporte lá no pé e, com isso, dar o alinhamento adequado para a gente não sobrecarregar as estruturas articulares. Porque se você usar uma estrutura articular de forma inadequada, todo dia, ao longo de anos, a gente acaba tendo umas doenças ortopédicas que a criança nem tinha, por causa de uma observação, um alinhamento que ela venha a precisar. Então, eu acho que ela deve, se for necessário, usar uma órtese para um alinhamento do tornozelo, tem que usar. Se a criança não tem força suficiente para se manter de pé, eu acho que precisa usar o extensor. E se a criança não tem controle postural
que a gente use um colete proprioceptivo para manter essa postura de forma legal. Colete proprioceptivo é diferente de coletes posturais, tá, gente? Proprioceptivo é aquelas roupas de lycra que dá informação tátil. Aquilo ali é bastante legal, até mesmo para ativação muscular. E aí, se for necessário, usar um estabilizador parapódio. Se a criança consegue ficar de pé de forma ativa, a gente sempre vai procurar que essa criança adote a postura mais ativamente e menos equipamento possível, tá? Mas se essa criança não faz isso de forma ativa, a gente vai fazer por ela até que ela possa fazer sozinha. Assim, dessa maneira, a gente vai prevenir muitas coisas. Aproveitando, só deixa eu dar uma linkada que eu acho importante. Muitas pessoas não colocam as crianças de pé. E assim, a postura de pé ela é muito importante para circulação, respiração, digestão, qualidade do nosso osso, qualidade do nosso músculo. Porque, por exemplo, as meninas de RET, que viram adolescentes, por exemplo, muito pode ter osteopenia e osteoporose. E se esse indivíduo não fica de pé, isso pode estar agravando cada vez mais, porque o nosso osso ele desenvolve através de impacto, tração e compressão. Então, ele precisa permanecer de pé. Falei muito, né? Não, tá ótimo. E tem uma mãezinha perguntando sobre a hipotonia, se ela pode passar ou se ela é para sempre, e como ela pode fazer para melhorar. Então, normalmente hipotonia é uma resposta do sistema nervoso central e que tem uma baixa ativação muscular. E o fisioterapeuta e a equipe multidisciplinar vai estar trabalhando todo o segmento para a gente poder ativar essa musculatura, tá? Aí, como eu falei lá atrás sobre a plataforma vibratória, a eletroterapia, são recursos que a gente usa para tratar a hipotonia, tá? Isso vai depender de indivíduo para indivíduo. A gente tem na clínica criança que a gente faz praticamente o mesmo protocolo, mas para suas necessidades individuais, tá? Vivi, eu estou falando muito rápido? Não. Bom, para mim, acho que não. Não sei se para as mães... Eu já estou acostumada a ouvir você falar, Diego. Então, mas se puder desacelerar um pouquinho... Tá, eu me empolgo e começo a falar. Então, assim, a gente tem ferramentas para tratar a hipotonia e com o fortalecimento muscular, a gente vê uma sobreposição da hipotonia. A gente tem um músculo mais forte e melhor qualidade. É assim, dessa forma, que a gente vai trabalhar na prevenção e manutenção da escoliose, da luxação do quadril e da deformidade de tornozelo e joelho. Tá. Diego, peraí, cadê isso que eu ia falar? Peraí. Oi, Diego. Eu ia só perguntar se você... Porque tem algumas mães perguntando de alguns métodos que você citou. Até mesmo a terapia intensiva, acho que algumas ainda não tiveram oportunidade de conhecer, ou a criança ainda não participou. A gente está falando sempre criança aqui, mas na verdade porque também a sua experiência maior criança, mas vários métodos também são adequados, né, para idades maiores, né? Entendo assim. Principalmente o RTA que você falou, acho que teve umas perguntas aqui no chat, e o TheraSuite também, que foi um deles. Então, gente, me perdoe, como eu só trato crianças de 0 a 15 anos, então vai sair criança, mas assim, independente de falar de fisioterapia, eu sempre falo para todo mundo assim, as crianças que eu trato vão crescer, elas vão ter que parar a fisioterapia? Eu falo, não, por isso que eu estou até adaptando a clínica para as crianças maiores, tá? Mas assim, exercício físico é bom para o indivíduo, típico, não vai ser necessário para uma criança ou um indivíduo atípico, vai ter seus benefícios, então assim, o adulto de RET, ele precisa ter um protocolo direcionado, sim, de mobilidade, flexibilidade, fortalecimento muscular. Isso tudo vai ter um efeito benéfico para o seu organismo, tá? É claro que eu não vou falar sobre ganhos de habilidade motora num paciente adulto de 30 anos, né? Na verdade, eu nem tenho tanta propriedade para falar sobre desenvolvimento de habilidade motora com 30 anos, mas eu já vi pessoas. Eu li um artigo que tinha lá 5 casos que uma menina voltou a andar com 22 anos, porque teve um trabalho direcionado. Esse é o artigo que eu falei antes. Ela teve um trabalho de fortalecimento muscular com hidroterapia e treino locomotor. 30 minutos por dia de esteira. Ela voltou a andar. Ela usava a cadeira somente para longas distâncias, mas a locomoção dela domiciliar, ela deambulava dentro de casa e pequena distância na rua. Então, assim, o exercício físico vai ser benéfico a qualquer idade, tá? Voltando agora para as técnicas que a mãe perguntou.
Deise, me perdi. Qual a pergunta? Então, eu perguntei das técnicas. Uma das técnicas é o RTA, que as mães estão perguntando, que não é muito comum, né? A gente ver essa abordagem. E as terapias intensivas, assim, um apanhado. Não sei se você ia falar mais no fim também. Assim, alguma coisa sobre o TheraSuite para RET, porque tem muita dúvida também. Ah, será que é uma coisa super exaustiva e não vai ter resultado? Conta muito a questão do cognitivo nessas terapias, no caso do TheraSuite, o cognitivo, no caso dos resultados, né? Eu acredito que tenha os protocolos e as metas de cada paciente individualmente, né? Mas aí acho que as dúvidas são essas, assim. Então, eu vou começar a responder por essa palavra, cognitivo. Cognitivo, comunicação, isso tudo tem que ser treinado também como é treinada a parte motora. Lá na clínica, quando a gente faz uma avaliação, a criança passa logo de cara pelo físico, pelo terapeuta ocupacional e pela fono. A fono ela vai trabalhar tanto a questão da disfagia como da comunicação. Lá a gente tem um recurso que eu acho que vai ser tema de live de vocês, é a comunicação alternativa do Tobi. Eu logo adquiri 2 Tobi, um para cada clínica, porque assim, a gente precisava se comunicar com essa criança. E a comunicação vai trabalhar todos os seus recursos. Sabe? Vai interferir na parte cognitiva, vai interferir na parte motora e interação da criança, né? Então, por isso, a gente tem que olhar essa criança em vários segmentos. O benefício, agora direcionado mesmo à pergunta. O TheraSuite ou qualquer protocolo bem estruturado sobre a demanda da criança vai ter resultados benéficos, porque a gente vai estar intervindo de forma específica na demanda da criança, né? E sem contar, como eu falei anteriormente, o próprio SUT ele vai dar informações e alinhamentos necessários para essa criança mandar informações, né, para dentro do cérebro de forma correta, como deveria ser o movimento. Faz conta que a gente consegue dar propriocepção no tronco de forma que essa criança possa diminuir sua estereotipia, né? Trabalhar a questão de fortalecimento muscular de tronco, eu vou prevenir a escoliose. Quando a gente fala 3 horas de reabilitação, vai ficar 3 horas dentro de uma gaiola, usando uma roupa, fazendo força. Não é dessa forma. O tratamento é estruturado e personalizado sobre a demanda da criança, sobre a deficiência da criança, de forma bem dividida nos 3 tempos, nos 3 horários, né? Tem um intervalo para nutrição. Quando a criança vai para um programa de fortalecimento muscular, o terapeuta ele já preparou essa criança para estar dentro de protocolo intensivo. E no caso do RTA, essa técnica, vocês vão ouvir muito agora por causa do Covid, tá? O Covid, eu mesmo fiquei fazendo RTA no hospital, porque eu tive Covid e fiquei muito ruim. E o RTA, ele trabalha o reequilíbrio do tórax com o abdômen. Se você reparar, muitas das crianças elas respiram muito apical, só com isso aqui, ó. Musculatura muito acessória. O RTA vem para falar assim para a musculatura: oi, músculo, dá uma acalmada. Você é um músculo que não precisa estar sendo usado agora. A criança não está correndo para poder estar usando essa musculatura acessória. Ela tem que ter um sincronismo respiratório entre o tórax e o abdômen. Então, é um reequilíbrio, uma reeducação entre essas musculaturas, tá? Dessa forma, a gente consegue sincronizar a inspiração com a expiração e aí traz um relaxamento global da criança. Reabilita. Assim, o RTA ele era muito voltado no início para pacientes com problemas respiratórios, sendo que eu sou um fisioterapeuta que trabalho reabilitação motora, neuromotora da criança. E eu não consigo começar a minha intervenção sem preparar a respiração da criança, porque está tudo muito ligado. O condicionamento físico dessa criança, cardiopulmonar dessa criança, está junto ligado com o motor. A respiração é como se fosse o combustível para a gente executar aí os movimentos. Tá. Ô, Diego, tem a pergunta de uma mãe sobre a eletroestimulação. Se ela pode ser usada em pacientes com epilepsia, em especial epilepsia de difícil controle. Foi o nosso caso, né, Viviane? Foi o nosso caso. Yasmin botou o VNS e eu amo eletroterapia. Eu fui monitor na faculdade, eu uso eletro para tudo, dou choque todo mundo. E aí chegou lá a doutora, uma neurologista muito boa, que é a neurologista da Yasmin.
falou, Diego, vamos ter que esperar e perguntar lá o fornecedor do aparelho se vai poder usar ou não. Então, assim, a eletroestimulação vai precisar sempre ser consultada, não os parâmetros da técnica, assim, mas a abordagem vai ter que ser compartilhada junto ao médico, tá? Que, por exemplo, na ESMI eu só posso estar em membros inferiores. Uhum. Agora está usando em membro superior, porque já está mais controlada a situação. Isso vai ter que ser avaliado de forma individual de cada criança. Entendi. E outra coisa, a Yasmin faz, né, a esteira na reabilitação constantemente, e você acha que é válido fazer esse reforço, como você já disse, que é bem significante a criança fazer esteira. Você acha que a gente tem que intensificar o uso da esteira? Tem. Eu acabei de ler um trabalho. Quando eu falo toda hora trabalho científico, porque assim, a fisioterapia veio de uma vertente muito empírica, tem muita comprovação. Então a gente tem que tentar ao máximo fundamentar nossas técnicas. E o treino locomotor, ele tem alto índice de evidência, é nível ouro. Então, o treino locomotor, o treino de marcha na esteira, o treino de marcha de 30 minutos por dia, já foi comprovado que traz benefícios para manter toda a integridade osteoarticular e cardiopulmonar também. Deve. Se você não faz, Vivi, treino diário, tem que fazer, meu amor. Mas ela não... Diego, e fala pra gente um pouquinho, nesse período da pandemia, os cuidados, né, que nem sempre todas as crianças RETs, não só RETs, mas outras crianças também com outras síndromes, têm como frequentar uma clínica ou ter um atendimento, uma videoconferência ou um auxílio de algum terapeuta para poder estar fazendo terapias em casa. E diante dessa pandemia, esse processo que a gente está vivendo, graças a Deus, a gente está retomando agora, né, as atividades, graças a Deus, mas o que você indica para a gente poder fazer em casa para poder melhorar o quadro para que nossas meninas fiquem bem? Então, a gente está vivendo um momento que a gente teve que se reinventar. Até então, a gente, em março, no início de maio, a gente teve uma reunião na clínica, porque a gente não tinha orientações de como fazer essa orientação para as famílias. E aí alguns terapeutas falaram, isso é ético ou não é ético orientar os pais a eles a técnicas fisioterapêuticas, blá, blá, blá. E aí, o que eu tenho para dizer referente a esses atendimentos remotos, que hoje, não sei nem quanto tempo já tem de pandemia, uns 3 meses, depois de 3 meses que a gente já vem mantendo os atendimentos remotos, que a gente vem treinando os pais para poder executar a atividade em casa, eu estou achando excelente, porque assim, eu acredito que uma reabilitação deve ser composta pela família e pela clínica. Quando eu falo clínica, é pela equipe multidisciplinar. E no momento que essa pandemia veio e obrigou a gente a fazer essa interação, ensinar métodos e técnicas. Mãe, bota a mão aqui. Mãe, olha esse joelho para dentro. Mãe, corrige aqui. A gente vem fazendo essa atividade junto com o responsável em família. Eu acho que foi excelente. Então, assim, orientações vão depender da demanda da criança, mas se uma criança que tem uma questão respiratória, eu vou lá e vou ensinar o RTA. Posicionamento lá no abdômen, vou ajudar na ins e na ex. Se a gente quiser fazer um protocolo de fortalecimento muscular, a gente vai fazer treino funcional de subida e descida de escada, por exemplo, uma criança que deambula, e a gente faz o sequenciamento dessas atividades. Isso vai depender muito da demanda de cada criança. Mas, assim, orientação que eu tenho eu vou ter que fracionar um pouco. Por exemplo, as crianças que são pequenininhas. Mãe, vamos botar essas crianças em pé, vamos brincar em pé, vamos estimular a parte cognitiva sempre, vamos estabelecer uma comunicação para essa criança, vamos oferecer variabilidade, porque o ser humano ele desenvolve através do sensório motor, através das experiências vividas. Então, vamos fazer nossas crianças viverem bastante, claro que não vão poder ir para o parque ou para a praia, vamos criar atividades bastante lúdicas, recreativas em casa. As crianças já maiores que precisam deambular, fazer programas de treinamento locomotor, eu acho bastante interessante. Quem tem escada, tiver segurança, a gente pode facilitar com que essas crianças venham se exercitar nas escadas, subida e descida, treino de esteira, eu acho interessante.
é o treino de fortalecimento muscular que a gente pode estar padronizando. Quem não tem um fisioterapeuta que acompanha para montar esse circuito, eu fico à disposição também para montar um protocolo, a gente faz uma videochamada, a gente olha a criança, porque a gente precisa, na verdade, ver a demanda da criança para poder estar orientando toda a família. No seu caso, eu orientei óssea noturna, é importante para poder permanecer o arco de movimento de tornozelo, eu gosto bastante. O estabilizador para manter em pé lá dentro dessa atividade. Então, assim, vai depender muito dos protocolos que a gente adota com a criança. Sim. Tem um paizinho que mandou aqui, tudo bem, Diego? Sou o Carlos, presidente da Abrit. Minha enteada Ingrid tem 31 anos e anda muito pouco. Antes da pandemia, estava fazendo hidroginástica uma vez a semana, com resultados ótimos. Agora, na pandemia, está muito parada e preguiçosa. O que podemos fazer dentro do apartamento para dar mais mobilidade? Quer ver dentro do apartamento? Você pode usar cadeiras para fazer séries de exercícios, por exemplo. Agachamento, ela pode iniciar lá uma mobilização passiva para manter a mobilidade, arco de movimento e flexibilidade dos músculos, tá? Logo depois, partir para um exercício de fortalecimento, agachamento, sair da cadeira, passar para de pé, ou transições mesmo mais funcionais do chão para de pé também seria muito boa. Treinar algumas posturas, como 4 apoio, fazer alguns... Porque assim, eu precisaria, na verdade, estar vendo a menina, né? Para a gente poder juntos fazer um programa de reabilitação mais direcionado. Mas ele pode tentar utilizar estratégias como, por exemplo, pegar uma vassoura e botar um peso para poder levantar, fazer alguns exercícios no membro superior, fazer o agachamento. Isso é bastante interessante. Tá. Ou pegar o menor fluxo de pessoas no prédio e fazer um treino na escada, também é interessante. Treina não somente a parte de fortalecimento, mas subir dessa escada trabalha muito a questão sensorial também, de profundidade. Tá, entendi. Tem uma outra mãezinha aqui também que disse que a filha tem 17 anos e que encontra uma grande dificuldade de encontrar alguns locais que fazem terapia pelo SUS. Para pacientes especiais já tem uma certa dificuldade, mas principalmente com síndrome de Rett. Realmente, às vezes a gente acha muita dificuldade, né, para poder conseguir. E até mesmo por falta dos profissionais não conhecerem a síndrome. Por mais que a gente tenha milhares de crianças com síndrome de Rett, a gente ainda acha alguns profissionais que quando você chega e pergunta, qual é o diagnóstico da sua filha? Síndrome de Rett. Síndrome de Rett, eu não conheço. Entendeu? Eu já passei por várias experiências com isso, com a Yasmin. Mesmo quando nós iniciamos o nosso diagnóstico Rett, nós passamos por isso e até mesmo médicos, em uma das internações da Yasmin, quando o médico chegou, viu o diagnóstico dela, mãe, síndrome de Rett, que síndrome é essa? Eu senti assim, como eu estava no início da minha caminhada, eu senti que eu estava perdida. Eu falei, gente, se nem médico sabe o que minha filha tem, que síndrome é essa, e aí, como que a gente vai, né, continuar a nossa caminhada? Mas, como você disse, existem métodos que a gente pode estar fazendo em casa para poder ajudar, né, e a gente vai, se Deus quiser, essa pandemia já está acabando para a gente poder... Vivi, só deixa eu fazer uma adenda a esse teu comentário, agora como profissional, que me doeu desse lance de não saber síndrome. Não, Diego, mas sério, há 7, 8 anos atrás... Não, até atualmente as pessoas não sabem. E assim, é uma síndrome, não é tão comum como a paralisia cerebral, que a gente está o tempo todo lendo, tá? Eu acho que cabe mesmo até a própria associação está fazendo maiores divulgações, e aí eu vou estar aí tentando vir de frente também, buscando mais colaboradores para a gente poder tornar essa síndrome mais conhecida. Mas assim, a primeira menina que eu tratei foi em 2010, né? 2010, assim, ela não teve uma intervenção muito boa, porque até mesmo eu acho que a gente está vivendo uma revolução dentro da reabilitação, em todas as áreas, tá? Eu não consigo me lembrar, há 10 anos atrás, alguém falando sobre terapia intensiva. Eu não vi um fisioterapeuta preocupado com integração sensorial. Eu não vi um terapeuta falar sobre comunicação. E hoje, quando em muitas clínicas que eu tenho parceria, que eu conheço, eu vejo as pessoas falar, como ela se comunica?
o que ela gosta de fazer eram perguntas que dentro da nossa anamnésia não existia, sabe? E realmente, assim, lá atrás eu não conhecia a síndrome. Quando chegou para mim, a mãe falou, tem síndrome de Rett. Eu falei, mãezinha, me desculpa, mas eu não conheço, estou anotando aqui e vou estudar. Eu acho que, assim, cabe a gente conscientizar as famílias que o profissional não vai saber de todas as síndromes, tá? Isso é real. Mas eu acho que vocês conseguem, como família, avaliar se esse profissional tem interesse em querer ajudar. E aí o profissional que tem interesse em querer ajudar, ele vai pesquisar sobre a síndrome, tá? E aí, a partir daí, a gente acaba trazendo maior conhecimento. Mas o profissional ele precisa fazer uma investigação das deficiências que essa criança vai estar apresentando. Porque, por mais que eu leia sobre Rett, se eu não ficar atento sobre as demandas da Yasmin hoje, não é a mesma demanda da Yasmin há 4 anos atrás. Eu acho que o profissional ele precisa estar ligado nessa mudança mesmo que tem, dessa variabilidade que tem dentro da própria síndrome. E o pior ainda é quando a gente chega no profissional e ele vira e fala que a criança tem síndrome de Rett e que a síndrome é uma síndrome degenerativa, né? E a gente sabe que não é. A gente vê, por mais limitações que as nossas meninas têm, tem meninos também, a gente vê o desenvolvimento delas, mesmo que seja devagar, entendeu? Como Yasmin. Olha a Yasmin há anos e olha a Yasmin hoje. Olha a Yasmin na comunicação alternativa. Olha o que ela fala no Tobi, não só ela, como outras crianças também. Aí, como que um profissional vem falar que a síndrome é uma síndrome degenerativa? Isso, às vezes, deixa a gente, né? Quando a gente não conhece, desestimula a gente total. Mas a gente não pode deixar, a gente não pode aceitar que um profissional fale que a síndrome de Rett é uma síndrome degenerativa, é sim uma síndrome progressiva, e nossas meninas entendem tudo, elas sabem mais do que a gente se bobear, né? Vivi. Oi? Vivi, Oi. Licença um pouquinho, eu queria só também fazer um adendo quando foi falado sobre o SUS, o atendimento. Realmente, o atendimento pelo SUS para pacientes, né, portadores da síndrome de Rett, é bem complicado, dependendo ainda quanto menor a cidade, menor o estado, os recursos são menores. Na outra live que está disponível nas redes sociais da Abra, quem não assistiu, foi falado um pouco sobre isso, sobre os atendimentos, sobre os centros de referências, e ainda assim, se isso não cobre a necessidade, né, hoje do seu filho, da sua filha, independente também da idade, é bem importante a família se informar e buscar recursos até judiciais para que não fique muito tarde esse atendimento ou que esses atendimentos não aconteçam, porque, assim como o Diego vem falando, todos esses métodos, todos eles encontram recursos para pacientes com síndrome de Rett. Então, falar que não conheço, não dá para fazer, não é possível, a gente recebe muitos prognósticos ruins, né? Geralmente as famílias algumas, né, recebem prognósticos totalmente errados, de pessoas que não estão atualizadas, não têm buscado, pode até não saber, né? Mas a literatura está aí, as experiências estão aí, esses profissionais precisam se atualizar, né, sobre essas doenças raras que estão, né? E a síndrome de Rett, a gente ainda fala de Rett ser raro, mas são muitos casos, então as famílias precisam, né, tentar buscar esse apoio, senão nem que seja defensoria pública, para procurar o melhor recurso de tratamento para o seu filho, porque às vezes isso vai faltar mesmo no SUS, se for o caso, e não deixar passar, né? Ainda mais quanto mais cedo, né, Diego, né, mais resultados ainda esse paciente pode vir a obter. Porque assim, quanto mais cedo, essa palavra mais cedo é a parte mais importante. Eu vou usar o exemplo do PC, fica muito mais claro a gente entender. Em alguns países desenvolvidos, você vê crianças com 4 sem fugiu a palavra, sem deficiência motora. A criança corre, anda, pula. E aqui no Brasil, uma criança, às vezes, com hemorragia grau 2, por não ter essa estimulação precoce, ela já chega para a gente com 1, 2 anos, é uma criança ainda pequena, mas com padrões já estabelecidos. Porque quando a gente fala, independente de síndrome ou não, de lesão ou não, o corpo ele é adaptativo, né? Se o cérebro manda uma informação incorreta, não
não utiliza de forma correta, o nosso corpo ele é programado para ir lá no músculo e falar, opa, tu está consumindo energia, de forma que não precisava estar consumindo. Eu vou te desligar, vai lá e tem a apoptose, tem morte de células programadas. E aí acontece as atrofias e por aí vai. E assim, a gente tem que lembrar que a gente trabalha em cima da neuroplasticidade. Né? A gente vai tentar preservar, dar condições dessa criança manter-se com o sistema nervoso central íntegro. O máximo que puder, se tiver perdas, como a gente sabe que vai ter, que seja mínima. E assim, a Yasmin é a paciente mais de perto que eu acompanho desde sempre, eu sempre falo, Viviane, o que vai acontecer, não sei. Mas eu estou fazendo isso aqui para a gente poder ter esse resultado. E, ó, sempre a gente conseguiu. Eu acabei moscando e eu acho que eu não coloquei a foto depois do RTA. Mas chegou um período que a gente consegue botar aí, ô Vivi? Tenta botar aí, por favor. Porque teve um período que ela deu um estirão de crescimento tão rápido que eu não consegui estimular essa musculatura para desenvolver de forma igual. E ela começou uma simetria bastante significativa. O resultado ali do antes e depois que a gente botou foi de 20 atendimentos de 3 horas diárias. Que foi um programa de fortalecimento muscular que a gente utilizou. Foi o método training. Tá desligado o teu fone, Vivi. E assim, deixa eu te cortar rapidinho. Eu não sei como jogar a imagem para a tela, mas eu vou tentar aproximar a câmera do computador para ver se dá para todos verem, tá? A Yasmin é uma menina que ela tem estimulação diária. Da equipe multidisciplinar. Desligou, Vivi. Mas assim, tu vê na primeira foto que você já vê alguns grupamentos musculares do lado esquerdo já se tornando mais encurtado. Você vê uma musculatura hipotrófica. Do outro lado, você já vê uma musculatura com volume de massa muscular maior. Mas você já começa a ver uma simetria ali de tronco. Isso ali pode possibilitar já um desenvolvimento de escoliose. Em 20 atendimentos, 3 horas, conseguiu estar regredindo esse desalinhamento aí e evitando assim a escoliose, que é o nosso terror aí da Vivi, que ela sempre me fala, meu Deus, minha filha está desenvolvendo. Eu falei, não, a gente está controlando isso tudo. E aí a gente faz a avaliação a cada 3 meses. A cada 3 meses a gente bota a Yasmin na mesma postura, no mesmo banco, tira foto de frente, lado de costa e estamos controlando. E a cada 6 meses a gente pede para passar pela revisão do ortopedista também. Ô, Diego. Diego? Oi. Eu vou... A Isis vai falar um pouquinho que a Catarina fez a cirurgia de escoliose. Ela vai passar um pouquinho a experiência dela pra gente. Vivi, só um minutinho. O Sandro vai colocar foto aqui para vocês. Tá. Agora que apareceu, tá. Isso, peraí. Pode falar, Diego. Então, aqui, essa postura é o que a gente faz a cada 3 meses para poder avaliar. Isso aqui foi entre um programa e outro, tá? Aqui, o lado esquerdo, a gente já via uma leve inclinação, a escápula já se modificando, o ombro indo para frente. E aí, aqui do outro, veio de forma mais alinhada. Aqui, como era um documento que a gente tinha que fazer antes e depois, não tinha como rodar vídeo, né? Mas toda a avaliação nossa é feita através de filmagem, para a gente poder comparar o antes e depois, ter o controle dos segmentos corporais dela. A gente faz a avaliação do quadril, joelho e pé. Isso aí já tem quanto tempo, Vivi? Tá fechado o teu áudio. Foi ano passado. Foi até quando ela... Acho que não foi ano retrasado. Que foi logo que ela teve alta hospitalar, lembra? Que ela veio bem... Que já veio com... Foi. parada por conta da intervenção. Foi até quando ela iniciou a dieta cetogênica, que se você observar de uma foto para outra, ela secou. Sim. Assim, essas medidas eu vim controlando bem. Ô, Isis, pode falar. Oi, antes de mais nada, eu quero dar um alô para minha amiga Fátima, que está lá longe. Oi, João, tudo bom? Ela está com a gente desde que a gente fundou a Abrit, mas depois mudou lá para o norte. Então, eu sei que a cirurgia de escoliose é um pavor para qualquer família.
A gente foge dessa cirurgia assim como o diabo foge da cruz, desculpa a expressão. Todo mundo morre de medo, e na ocasião o ortopedista falou que não tinha mais jeito, que a Catarina tinha que fazer, que ela estava com uma angulação muito acentuada e ela iria prejudicar o pulmão. Realmente fiquei apavorada, porque mexer na coluna a gente se apavora. A minha experiência foi maravilhosa. Ele disse que ela iria ficar 5 dias na UTI, que ela iria ficar pelo menos 15 dias no hospital, e foi super legal. Ela ficou 8 horas na cirurgia, o método que ela fez há 20 anos atrás já está ultrapassado, hoje em dia está muito mais adiantado, mas ela ficou 20 horas na UTI, só 5 dias no hospital, e a qualidade de vida dela mudou da água para o vinho. Ela começou a enxergar, quando o Diego fala muito de a criança estar bem sentada, para ela poder enxergar o mundo, para ela não ficar torta, foi isso que mudou muito na vida dela, para dar banho, para dar comida, para passear, para pôr no carro. A vida dela mudou muito, aliviou para ela e aliviou para nós. E realmente não foi um bicho de 7 cabeças. Ela veio para casa, logo podia tomar banho. Quer dizer, foi muito mais fácil do que eu podia imaginar. Lógico que é cirurgia complicada. Qualquer cirurgia é complicada, ainda mais uma cirurgia de 8 horas, né? Mas eu quero dizer que eu não me arrependi. A Catarina fez a cirurgia com 15 anos. E ela está maravilhosa. E a partir daí foi muito mais fácil cuidar dela e ela enxergar a vida. Foi muito melhor do que eu imaginava. Então, não tenham tanto medo, porque o bicho não é tão feio como parece. Lógico, sempre a gente pedindo para não dar complicação da cirurgia, de anestesia, que isso é comum em qualquer cirurgia. Não obrigatoriamente a cirurgia de escoliose seria pior ou melhor. Mas realmente para nós valeu muito a pena. Eu só queria dizer minha experiência. E obrigada, Diego, tá? Foi muito boa as suas explicações, foram muito boas as suas explicações. Tchau, Fábio. Obrigado. Tchau, fica com Deus. Eu só queria fazer um adendo de vídeo sobre esse comentário da cirurgia, porque assim, quanto mais a gente postergar essa cirurgia, é melhor. Porque tem os estirões de crescimento. Imagina que uma criança com 10 anos passa. Claro. A probabilidade dessas deformidades ortopédicas continuar, porque a gente só pensa em coluna. A coluna, assim, ela está ligada muito com quadril, com gradil costal. E aí tem as distorções da costela, que vai interferir também na questão da parte respiratória, como pressão do pulmão e coração. Então, assim, se a gente mantiver uma terapia direcionada e preventiva, o ideal é a gente tentar postergar aí 15, 16, 17 anos, a idade ideal, porque as meninas deram os estirões de crescimento. Porque eu tenho visto que alguns pacientes fazem cirurgia muito cedo, logo depois, novamente. Então, tentar submeter ao menos possível essas cirurgias. Eu tenho visto também, eu já tive, as crianças que fizeram não eram RET, as minhas, foram PCs. Mas, assim, viu melhor a qualidade de vida, como a Isis comentou, tá? Mas tentar postergar o máximo possível. Muitas vezes eu escuto falando, é uma questão neurológica, depois que encurtar a gente opera. Mas a gente esquece que até operar, muitas vezes sente dor, traz doenças cartilaginosas, articulares, isso não é bacana. Vivi? Desculpa, a Catarina fez com 15 anos mesmo, e é como você falou, se faz muito cedo, a criança até para de crescer, né, Diego? Porque você pega o estirão, porque você fixa a coluna, né? Então, a gente tinha uma menina aqui em São José que fez muito cedo, e ela ficou um bebezinho, ela ficou pequena, porque não cresceu mais. A Catarina fez exatamente nessa idade que você falou, 15 para 16 anos, e realmente eu não me arrependo. Eu tive uma paciente que ela fez a cirurgia com 10 anos, que eu falei, sendo que ela desenvolveu mais, como tinha uma haste segurando ali a coluna, quem teve que se adaptar foi as costelas. Então, ficou toda contorcida, como um galho de árvore, e precisou fazer um aumento dessa haste aí para poder alinhar mais. Mas o ideal é isso. Vivi? Tá fechado. Diego, teve uma mãezinha que
Diego, costumo colocar a Manu na frente de clipes musicais e danço com ela. Vou colocando a mão na cintura e fazendo movimentos de um lado ao outro. Confesso que sempre fiz desde quando ela tinha 5 anos, até hoje com 9 anos, mas nunca ouvi se estava certo ou errada em fazer isso. Algo intuitivo me movia nessa ação. O medo do cuidador é fazer algo que possa prejudicar ou machucar ou piorar a situação. Com essa situação de pandemia, temos receios, mas, ao meu ver, ficar parada é pior. Não, a imobilidade é pior para todo mundo. No idoso, tem uma síndrome chamada síndrome da imobilidade. O senhorzinho, ele vai se atrofiando e volta para a posição fetal, até morrer de pneumonia, porque toda a parte cardiorrespiratória está comprimida. Então, assim, a imobilidade é muito ruim. Eu li um artigo muito bacana que pegou um indivíduo típico, a pessoa não podia levantar da cama durante 30 dias. Ela teve 20% de perda de massa muscular. Então, assim, a criança que não faz nenhum tipo de movimentação ativa, a gente precisa tentar ao máximo estimulá-la para poder fazer. E aí, de forma ativa, por exemplo, você brincava lá com sua filha dançando. Excelente. A única orientação que eu vou dar para você é observar, olha para ela, olha para o pé dela para ver se está de forma alinhada, o joelho está de forma alinhada, o quadril está legal. Se não tiver, usa alguma coisa para alinhar. Por exemplo, as crianças que às vezes abrem muito a perna, assim, né? Eu oriento pegar um shortinho de lycra e costurar no meio, para poder fechar um pouco a base do suporte. Você está dançando ali lateralmente com sua filha, botando um lado para o outro, você está estimulando não a parte cognitiva dela, mas também a parte muscular, a parte sensorial, porque você está trabalhando o sistema vestibular, você está trabalhando descarga de peso numa perna e na outra, e assim tem N benefícios de forma bacana. Tá. Tem uma fisioterapeuta de Belo Horizonte que ela está fazendo uma perguntinha aqui. Boa tarde, Diego. Sou fisio-respiratória de BH, ainda não tinha trabalhado com crianças RED. Qual a sua experiência com o quadro respiratório de RED? Quais os tratamentos adequados ou recursos terapêuticos que já que esses pacientes desenvolvem com hiperventilação? Boa pergunta. Eu viajei para São Paulo para fazer um curso de biomecânica respiratória só para poder fazer essa pergunta que você me fez. A professora falou que ela não tinha experiência alguma com isso, tá? E eu comecei a procurar alguns artigos para poder ter mais embasamento. E, para minha tristeza, não tem nada escrito sobre isso. Agora eu vou te falar baseado na minha intervenção. Quando a criança vai lá e hiperventila e faz o aprisionamento, eu vou lá e começo a ajudar na musculatura expiratória. Eu começo a ativar essa musculatura expiratória para poder ter um clique neurológico e essa musculatura desativar. Eu tenho conseguido manter, por exemplo, a Yasmin, que faz esse tipo de manobra, mais tempo não aprisionando e não hiperventilando. E aí eu entro com técnica de RTA. Posicionamento, estimulação tátil ali no abdominal, dando pressão positiva para o diafragma descer melhor. E aí eu trabalho as questões de liberação intercostal, ajudo na ins e na ex, trabalho no ritmo respiratório. Isso tem ajudado bastante. Não sei se eu respondi ela. Tá. E, Diego, com relação à espasticidade e o uso do Botox, são as dúvidas das mães também. Você acha, qual é o momento que você acha que deve ser feito o uso do Botox? Então, o uso do medicamento não pertence a mim responder, porque é uma decisão médica. Mas eu vou dizer o seguinte, o que a gente vê muito nas crianças é uma hipertonicidade compensatória por falta do core. As crianças não têm os abdominais para estabilizarem o tronco e acaba levando a musculatura que seria de movimento, como braços e pernas, a aumentarem o tono muscular. E com isso vem a rigidez muscular. Muitas vezes essa rigidez muscular é compreendida como espasticidade e muitas vezes não é. E aí a aplicação do Botox não faz efeito. Isso é temporário. Você acaba neutralizando os neuroreceptores ali, a musculatura vai parar, você trabalha o antagonista aquilo ali e não vai fazer tanto efeito, porque a problemática não está ali, tá? Pela falta do fortalecimento dos abdominais. Tá, tudo bem.
Se alguma mãezinha tiver mais alguma pergunta para poder fazer, a gente já está no nosso horário. E, gente, não esquece de entrar na bio do Instagram e do Face e preencher o relatório para o sorteio, tá? E lembrando que a nossa próxima live vai ser dia 20/6. O tema vai ser Nutrologia, um caminho para a saúde na síndrome de Rett. E quem vai ser a mediadora é a Aline Voig, também é mãe Rett, né, aqui do Rio. Ela também é voluntária da Abret. E o que eu queria pedir também para vocês é o seguinte: a Abret, ela é uma instituição filantrópica, né? A gente não tem fundo de investimento nenhum. E quem puder entrar no site, está fazendo uma doação. A Abret, na verdade, como a Isis falou no início, ela é formada por voluntários, né? E nós trabalhamos sem custo-benefício nenhum, nós fazemos mesmo por amor, só que a gente sabe que isso tudo gera, né, um custo. Então, independente da sua contribuição, que seja 10, que seja 15, que seja o que for, se você puder ajudar, vai ser muito bem-vindo para a Abret. Oi, Viviane, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer, Daniela. Daniesa. Daniesa, isso. Isso. Oi, Diego, tudo bem? Oi. Minha filha tem 4 anos. Eu vou dar o exemplo dela, talvez seja o exemplo de outras crianças menores também aqui no grupo. Ela teve a marcha preservada. Ela começou a andar muito tarde, 1 ano e 10 meses, e teve a marcha até 1 ano e 8 meses. Ela tem uma sensibilidade muito grande, no sentido de pegar nela, tudo isso. E foi indicado para ela uma órtese. Com 3 dias de uso da órtese, ela perdeu completamente a marcha. Ela ficava desesperada só de ficar em pé. Com fisioterapia, 2 anos e assim, ela voltou até a marcha novamente. Só que o que a gente percebeu? Com o passar do tempo, ela ia não querendo os exercícios. Ela se negava a fazer alguns exercícios. E com isso ela começou a cair, né, e foi perdendo. E aí eu tenho percebido uma hipotonia nas pernas, no sentido, hoje, né, devido à pandemia, ela está sem a fisioterapia. Então, o que eu poderia hoje fazer em casa? Ela, devido à estereotipia, ela fica o tempo todo, então ela não apoia em cadeira, ela não apoia mais nas paredes igual ela apoiava, ela não apoia no sofá para ficar em pezinha. Então, eu faço sempre, diariamente, eu pego ela pelas mãos, né, ou aqui assim no tronco, e ando com ela em casa. Só que o que eu percebo? É onde eu falo que às vezes ela se nega a fazer o exercício. Talvez outras mães tenham isso. Eu começo a andar com ela começa a ter a marcha e tudo, e ela desaba. Ela simplesmente desaba. Então, assim, é aquela questão, né? A gente tenta, e aí ela desaba, ela começa a chorar, começa a se negar a fazer o exercício. Eu vi você lá no início falando sobre o parapódium. Eu queria entender se o uso do parapódium, até mesmo para deixar ela também mais em pé em casa, quanto tempo ela poderia ficar nesse parapódio, porque por não ter hoje essa marcha independente, mas ela é muito agitada, ela fica sentada ali no sofá e ela pula, e eu sei que ela tem a força, porque aquele exercício tipo de abdominal, onde levanta o bumbum, ela faz quando ela quer. Ela se joga muito e tem muita força na perna. Então, às vezes, eu sinto que é realmente a resistência em fazer o exercício por um tempo mais prolongado. Então, o que a gente poderia, nós mães que temos essas crianças com uma estereotipia da mão muito acentuada, que não quer apoiar, o que nós podemos fazer, né, para andar um pouquinho mais com elas? A questão do uso do parapódium, quanto tempo e se realmente é legal a gente ter, né, por ser um equipamento mais caro também em casa, seria isso. E se houver a possibilidade também, por exemplo, o que a gente tem que perceber, o que a gente pode notar na criança, porque muitos profissionais, igual foi falado aí antes, eles ficam insistindo em um determinado exercício e não percebem ali que a criança está, e aquilo acaba virando o que eu poderia dizer, a criança não quer mais, e aí ela se repudia, né, a fazer.
falei muito, mas acho que deu para entender mais ou menos. Tá. Eu tenho TDAH, eu tenho déficit de atenção, mas eu consegui absorver tudo. Tá legal. Então, é isso. Começar lá do início. Ela precisa ser avaliada no seguinte aspecto. Quando você me diz que ela botou uma órtese e parou de andar, você tem que prestar alguma alteração tátil e sensorial. Bota na lista. Normalmente, algumas crianças com RET, ela tem alteração também na face. Não consegue limpar a boca, ou quando pega muito extensível, a textura se irrita muito. Isso, quem vai estar avaliando através do perfil sensorial é um terapeuta ocupacional, mas o fisioterapeuta tem que estar atento. Porque não adianta simplesmente eu querer manter um alinhamento adequado do tornozelo se essa informação que vai entrar para o sistema nervoso vai ser agressivo. Então, eu tenho que botar na balança e falar, opa, precisa da órtese? Precisa. É o momento? Não. Então, mãezinha, vamos esperar a órtese que eu preciso trabalhar. Eu posso trabalhar equilíbrio, propriocepção, reação de equilíbrio, reação protetora, por aí vai. Por quê? Muitas crianças com RET têm a sensação que está tendo queda constante. Imagina, está de pé, está imaginando que está caindo o tempo todo. Você acha que uma criança vai fazer exercício? Porque eu não faria o exercício. Eu vou andar, parece que eu vou cair no abismo. Então, tem essas questões vestibulares, que também é sensorial, que precisa ser trabalhada. E aí, algumas que também podem ter relacionado à questão visual. Isso tudo tem que ser visto. Também é sensorial. Então, por isso que o perfil sensorial vai ajudar a direcionar você para ver se essa demanda realmente é sensorial. O fisioterapeuta vai ter que ter a sensibilidade para saber se a órtese vai ser tão benéfica quanto esperado. Tem crianças que, mas infelizmente, porque assim, alguns equipamentos a gente só sabe se vai dar certo ou errado se a gente tiver essa equipe multidisciplinar envolvida, que a Theo vai ter que me sinalizar, e o fisioterapeuta vai ter que ter expertise para poder ver, realmente vai ser prejudicial, porque ela vai perder uma função muito importante para muitas coisas, e também adequar. Por exemplo, você falou que em casa você bota ela para fazer exercício. De repente, não botar ela direto para fazer o exercício da marcha. Tenta preparar ela primeiro. Você pode preparar essa sensação de queda fazendo simplesmente ela rolar na cama. Filha, vamos pegar o brinquedinho. Aí você rola ela para cá, rola ela para lá, e bota ela sentada, e brinca de ficar de cabeça para baixo. Isso tudo é sensorial. Você está dando propriocepção, quando você trabalha o rolar, você está trabalhando o sistema vestibular, você está trabalhando integração dos dois hemisférios cerebral, e tá. Depois que você brincou disso, dá uns abraços apertados, com muita textura, no pé também, faz ela andar em tapetinho, e aí você pode botar ela em pé e começar a falar com ela de pé, olhando para ela para se sentir segura, mas sem dar muito suporte. Porque quanto mais suporte você der para ela, menos ela vai estar fazendo, vai querer te agarrar o tempo todo, né? Assim? E aí ela vai querer te agarrar e vai desativar o joelho, porque ela está em hiperextensão, bloqueando o joelho. Ela vai lá e desarma. Então, assim, eu acho que vale a pena construir uma intervenção, fazer essa questão sensorial do brincar mesmo, rola para cá, para lá, bota de pé, começa devagar, transfere o peso. Aqui, ó, filho, olha a boneca, vamos brincar com a boneca. Pega a bonequinha aqui, pega a bonequinha ali, está trabalhando transferência de peso. Logo depois disso, bota a bonequinha na frente, dá pequenos passos. 1, 2 e volta. Dá um abraço apertado. 1, 2, 3, 4 e volta. Outro abraço apertado, porque é propriocepção, tato profundo. Isso acalma a criança, regula a criança. E por aí você vai. Daqui a pouco você vai estar vai andar 3 metros e ela não vai estar nem sentindo que está dando 3 metros. A gente precisa dar segurança para ela, para sua filha, né, no caso, sem muito proteção, porque senão ela vai se agarrar e não vai conseguir se autorregular para isso acontecer. Então, vai ter que ser gradativo, respeitando e olhando ela. Você me perguntou sobre o parapódio. O parapódio não é caro. Você pode fazer de madeira, eu não sei a condição da sua filha. Você pode simplesmente botar um gancho com ventosa numa parede para se segurar, e você fica do lado dela para supervisão. Se você quiser, de repente, botar ela em pé para poder fazer outra atividade de casa, aí sim vai precisar de algo mais elaborado. Mas eu acabei de comprar um para a clínica que é bem legal. Foi R$900. Dividir em 10 vezes aí que dá para comprar. E aí vem um elástico, uma faixa, que você coloca no joelho, outra no bumbum e a mesinha na frente. Foi ótimo. Depois eu passo para a Vivi, ela pode compartilhar com vocês. E aí tem vários preços. Tem parapódio desde madeira que você pode mandar confeccionar, uma ventosa na parede para segurar uma barra, ou você pode comprar um estabilizador de R$4.000 do Movicorp, por exemplo. Entendeu? Então, assim, tem várias abordagens. Mas, assim, em casa, exigida que ela possa absorver de forma tranquila. Porque se você colocar ela em perigo, você for lá e ela... Claro que é sem intenção, mas começar a obrigar ela a fazer uma atividade que não vai ser interessante para ela, ela vai achar o tempo todo que aquilo vai ser
nocivo para ela. Então, ela vai ficar sempre armada. Já estou de pé e vou cair. E aí começa a aumentar o tônus na perna, jogando o joelho para trás. Isso tudo é uma questão que pode agravar o alinhamento biomecânico e lesionar articulações. Então, vai mais devagarinho, trabalha a transferência lateral. É bacana. Proprioceptiva, como eu falei. Certinho, obrigada. Respondi tudo? Sim, sim. Tá. Vou providenciar um parapódio. Tá, mas ela não consegue permanecer sozinha? Não, essa é uma questão, né? Devido à estereotipia muito acentuada, ela não apoia em nada, tanto que ela não segura nenhum objeto. Ela não consegue segurar uma caneta, ela solta o tempo todo. Então, ela tem que ter sempre um apoio, algo para segurá-la. Por isso que quando eu ando, eu tenho que sempre segurar ela. Ela não... Você pode, por aí, começar a segurar a mão dela e trabalhar pequenos movimentinhos lado lateral, depois para frente e para trás. Certo. A terapeuta ocupacional da clínica começou a usar com Yasmin um protocolo de eletroterapia no braço. A gente começou a escrever para ver se a gente publica isso. E ela conseguiu ficar quase 15 minutos sem fazer isso. Ela ficou com o braço aqui interagindo de melhor maneira. Legal, vou procurar aqui. Eu não sei se também que é bacana. Você tem algum meio de comunicação com ela? Dispositivo de comunicação? Ela é muito novinha, 4 anos. Então, assim, eu hoje entendo muito o que ela quer me falar. Mas, por exemplo, ela não aponta, porque além do RET, ela também tem o diagnóstico de autismo. Ela está dentro do espectro autista. Então, ela chegou a falar, hoje ela não fala. Então, dentro da aba, a gente está trabalhando essa questão da comunicação alternativa, mas ainda está bem no iniciozinho. Ela não faz uso do TOB, não faz uso... Por exemplo, ela não consegue me apontar o que ela quer, mas ela dá em sinais, por exemplo, quando ela está com fome, ela me dá os sinais quando ela está com sono. Então, a gente está começando essa identificação. Assim, ela está novinha, com 4 anos, por isso mesmo que você precisa introduzir para ontem. Vou te explicar por quê. Uma criança começa a comunicar lá atrás, quando só da barriga já começa a comunicar através do olhar, e aí começa a balbuciar, de fome sabe melhor do que eu aí para falar. Mas assim, a criança começa a desenvolver a fala também desde lá de trás. Então assim, já que você consegue compreender ela, pergunta depois para uma fono, até o terapeuta ABA, se não é interessante introduzir um sim ou não. Eu sei que dentro do ABA tem algumas questões, eu acho que é comunicação expressiva. Ela tem que apontar, mas eu acho que já tem que introduzir a fala. Não, é isso que a gente está começando com ela. Porque antes ela não conseguia nem ficar nos olhando, ela desviava. Então, hoje a gente chama, ela já olha, então a gente está iniciando esse processo da comunicação, sim. Identificando através de desenhos, né? Coloca o desenho e coloca o objeto ali natural. Por exemplo, uma banana e o desenho de uma banana. Então, assim, a gente está começando esse processo, sim. Deixa Ô, Diego. Dessa forma a gente consegue absorver a habilidade e manter, porque ela já tem um mapeamento neural lá, porque ela já fez. Então, entre aspas, fica mais fácil para poder ela estar adquirindo novamente ou mantendo. Sim. Mas já tem que começar tudo para ontem. Eu sou meio exagerado. Quanto mais, melhor. Tá ok. Obrigada Diego, pelas explicações. A Joyce está querendo fazer uma perguntinha, e assim, ela vai perguntar e a gente vai ter que encerrar nela por conta do horário. Aí, as outras mães que tiverem alguma outra pergunta, a gente pede que seja enviada ou no Face ou no Insta da Abret, porque a gente já estourou o nosso horário já. Vontade de ficar toda a vida a gente tem, mas infelizmente a gente não pode. Então, Viane, é só uma perguntinha rápida, só para poder completar um pouco o que a Daniela falou. É a mesma coisa, Diego. A minha filha, ela também tem um pouco dessa rigidez, desse probleminha, né, de se jogar um pouco. A gente até coloca ela no parapódio 1 ou 2 horas, às vezes, por dia e tal, mas quando a gente vai tentar ajudar ela a andar, ela tem muita rigidez na perna direita. Ela não consegue dobrar para poder fazer o passo como se estivesse andando, né? A esquerda até vai, dobra direitinho, dá o passo da marcha, mas a direita não vai. Aí eu queria, assim, te perguntar o que poderia estar fazendo para essa perna direita, para estimular essa perna direita, para poder dobrar um pouco mais, sei lá, para poder ajudar ela a andar um pouco melhor. Então, a gente precisa ver qual é a causa. Se é uma questão vestibular, se é uma causa proprioceptiva ou sensorial. Então, assim,
Sempre com a criança que apresenta alguma instabilidade, é você começar com menos. Como que a gente faz para poder dobrar o joelho? Para dobrar o joelho, a gente precisa tirar o peso daquela perna que a gente quer dobrar, transferir para o outro lado. Então, a mesma orientação que eu dei. Pode usar uma parede, ou até meio brincando na beira da cama. De repente, começar sentado é a melhor estratégia. Você bota a criança sentada, uma estrutura um pouquinho mais rígida, e começa a transferir o peso de um quadril para o outro. Porque aí você vai estar preparando essa questão vestibular, a sensação mesmo do corpo, que ela vai ter maior controle, vai estar trabalhando a dissociação entre as cinturas, vai estar fortalecendo um lado com o outro, trabalhando essa sincronia muscular depois de pé. Você pode botar ela encostadinha na parede e começar a fazer esses pequenos movimentos para preparar os mesmos sistemas. Porque, por exemplo, qual a perna que não dobra? Direita. Direita. Isso. Então, você vai transferir o peso para a esquerda. E aí, se você rodar um pouco o quadril para frente, automaticamente, por radiação, o joelho vai estar desbloqueado. Tenta fazer um teste. Tá. Porque se você tentar puxar de uma vez, ela vai entrar em rigidez, porque ela está usando a perna para se estabilizar. Ela não está usando o core, o abdominal, essa contração do tronco. Ela está usando as pernas para poder ficar contra a gravidade. É tudo que a gente não quer. Então, você, de forma tranquila, vai lá e fala, filha, você está de boa. A gente está brincando de um lado para o outro. Transfere o peso para um lado e inclina um pouco a pelve. Você vai ver que é automático a gente levar a perna para frente. Faz esse teste, depois você fala comigo. Que a gente tenta, se quiser mandar um vídeo, depois pega aí com a Vivi. A gente pode arrumar várias estratégias, que tem muita coisa. Pode trabalhar de apoio no podal na escada, um pouquinho parada, para ela perceber que ela está recebendo carga na outra perna. Porque quando o joelho dela estiver a 90, apoiando no degrau, ela está recebendo informação proprioceptiva de forma diferente, que o joelho está 90 e o quadril está 90, e por aí vai. Devagarinho você tem que construir isso. Não adianta querer botar a garota para andar a casa inteira, porque não vai. Ela vai ficar tensa ali, igual um bicho-pau, e não vai sair do lugar. Vai de forma tranquila, fazendo o organismo dela perceber essa descarga de peso de uma perna para outra. Obrigada, tá, Diego? Fica à disposição. Vivi, tá fechado. Diego, então, muito obrigado por você ter vindo, né, passar esse pedacinho da tarde com a gente, para poder estar tirando, né, dúvidas. E em nome da Abrit também quero te agradecer muito. Lembrando, gente, que o link do sorteio vai estar na bio até às 19 horas. Entrem, preenchem e participem. Lembrando também da nossa próxima live do dia 20/6, que vai ser sobre a nutrologia, né? Os benefícios da nutrição. Vai ser às 16 horas também, tá? Diego, você quer falar alguma coisa em agradecimento? Só queria agradecer. Perdi o beijo de falar em público, que eu estava aqui suado. Meu Deus, eu falo rápido, tenho taquilardia, mas foi tudo bem. Adorei conversar com vocês. Fico à disposição, tá bom? Beijo grande a todos. Diego, também queria... Essas crianças lindas. Diego, também queria agradecer, tá? Você, a Viviane, à disposição. Sei que a gente tem que dedicar um pouquinho mais do tempo. Queria agradecer em nome da Abrit, das mães do Grupo Família RET, as mães administradoras que estão também ajudando na organização das lives. A live da semana que vem, que vai ser de nutrologia, vai ser com a doutora Simone Pires, de São Paulo. Vai ser bem legal, queria já deixar o convite aqui para todos. Segunda-feira a gente vai lançar a divulgação, tá? A gente estava querendo fazer um print da tela, mas está todo mundo com as câmeras fechadas. Se alguém quiser abrir, fazer e mandar para a gente depois, para a gente guardar uma foto bem bonita aí dessa live. Se vocês... Agora, Diego vai pode fazer. abrir as câmeras, quem quiser participar da foto. Todo mundo aí, né, gente? Bem bonito. Para mandar, a gente vai guardar uma recordação. Rodrigo, tira a máscara pro sorriso. Tem até gente de máscara. E, gente, mais uma vez, sobre o sorteio, vai estar lá na bio até às 19 horas, pediram para lembrar. Não vai ficar muito tempo, tá? Até às 19 horas, participe do sorteio. Tem um link na bio do Instagram da Abrit e acho que nos stories do Facebook. Diego vai fazer o print? Já fez? Eu tô falando pra caramba aqui. Fez, Diego?
Acho que o Diego foi embora, gente. Eu também tentei fazer. Eu acho que o Diego Quem tiver caiu. feito pode mandar. Caiu? Aline, faz? Eu acredito consegue? que sim, porque Acho que ele caiu. eu acho que o Diego caiu. Tá. Então tá bom, gente, é isso. Vivi, tá com você, tá tudo certo? Gente, então tá bom, muito obrigado, tá? Por tudo, por vocês terem participado com a gente. E qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à parte terapêutica, ou mandem para a Abret, que a Abret encaminha para a gente e a gente responde todo mundo, tá? Muito obrigada. Tá bom. Tchau, gente, até mais. Obrigada, Tchau. foi ótimo. Boa Tchau, tarde. tchau. Tchau, Aline. Parabéns. Tchau.